Semana passada falamos a respeito do tema da morte. Vocês estão lembrados? E lá nós vimos vários textos da palavra de Deus ensinando sobre o estado dos mortos. Hoje vamos aprender sobre o que vem depois da morte, que é a ressurreição. Há esperança mesmo para a morte. E a esperança para a morte só existe porque um dia alguém morreu, foi sepultado, mas não ficou lá. Ele ressuscitou e ele vive para todo sempre. Eu citei semana passada um texto, nós não lemos esse texto, mas eu queria ler hoje com vocês, Apocalipse, no capítulo 1. Vai lá para o último livro da Bíblia. E você que está em casa nos acompanhando também, pegue sua Bíblia. Vamos ler juntos. Esse livro é um livro especial, ele tem poder. E quando a gente segura esse livro, quando a gente for ler as suas páginas, é a boca de Deus a falar conosco. Sinta esse poder ao entrar em contato com esse livro sempre. E aqui em Apocalipse, no capítulo 1, nós lemos então no versículo 18. Podemos ler desde o 17. João teve uma visão de Cristo. E no verso 17 ele diz assim: quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Verso 18. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Que palavras fortes, né? Cristo disse assim: eu sou aquele que vive. Eu estive morto, mas eu estou vivo e tenho as chaves da morte e da sepultura. Esse é o significado original do texto. Eu tenho a chave. Eu posso abrir qualquer sepultura. Eu trarei um dia todos os mortos à vida. É a promessa que Jesus fez. Você sabe que quando Cristo morreu, naquela sexta-feira, lá no ano 31, em Jerusalém, e foi sepultado no sepulcro de José de Arimateia, um sepulcro novo, que nunca havia sido usado, eles colocaram uma pedra à porta da entrada para que ninguém entrasse para tentar roubar o corpo. E em cima dessa pedra, quem sabe, estavam ali um monte de demônios. Todos queriam manter Jesus preso na sepultura da morte. E se Jesus pudesse ser mantido lá, não haveria esperança nenhuma de vida eterna para mim e para você. E nós estaríamos para sempre condenados à morte eterna. Mas quando foi na hora marcada no relógio de Deus, desceu um poderoso anjo dos céus. Esse anjo se chama Gabriel. Temos um Gabriel aqui, né? O nome desse anjo também. Gabriel é o anjo mais poderoso que existe no céu. E esse anjo Gabriel desceu e com um simples gesto, ele afastou essa pedra. Todos os demônios correram da presença desse majestoso anjo. Os soldados que ali estavam vigiando caíram ao chão como mortos. E esse anjo disse assim: filho, teu pai te chama. E Jesus saiu da sepultura. E quando ele apareceu na porta da sepultura, ele pronunciou o que está escrito em João 11, 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você tem medo da morte? Você acha que a morte é o fim de todas as coisas? Você não tem nada em que se apegar? Jesus é a única saída, inclusive para a morte. E eu fico pensando, quantas pessoas ignoram o que a Bíblia ensina, os ensinamentos de Cristo, o próprio Jesus Cristo, e esperam na sua finita sabedoria tentar solucionar problemas que são insolúveis para o homem, ou pelo homem. Mas Cristo tem solução para todos os problemas. E hoje vamos aprender sobre a ressurreição, que é a solução que Jesus tem para o problema da morte. Por isso você não pode deixar de estar conectado hoje no programa e muito menos deixar de prestar atenção nos textos que vamos ler daqui a pouquinho. Antes, porém, vamos aqui, Vanessa. Pastor, quando o senhor fala do anjo Gabriel, né, que ele, com um simples gesto, tirou a pedra, eu aprendi, eu não sei necessariamente se está na Bíblia, que Deus não deu esse raciocínio que nós temos aos anjos, que eles somente são mensageiros, né? Eles não raciocinam como nós. Isso é verdade? Na realidade, não é verdade, né? Os anjos são seres inteligentes, raciocinam, e muito mais inteligentes do que nós. Nos Salmos, logo no início, eu não vou localizar agora qual salmo que é, mas é bem no início, é dito assim que o homem foi criado um pouco menor do que os anjos. Eu estou falando de Adão. Adão, quando foi criado, ele tinha uma capacidade extraordinária mental. Todos os sentidos
eram aguçados. E esse homem criado por Deus, com todos os sentidos perfeitos, uma sabedoria que não pode ser calculada, ele foi criado um pouco menor do que os anjos. Dê uma olhadinha aqui no Salmo, no capítulo 8, e olha para o verso 5. O verso diz assim, fizeste-o. Podemos ler desde o verso 4. Que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visite? Salmo 8, 4. Verso 5. Fizeste, no entanto, um pouco menor, aqui diz assim, do que Deus, na nossa versão. Mas a versão original é um pouco menor do que os anjos. Porque nós não somos menor que Deus. Nós somos infinitamente menores do que Deus. Então a melhor tradução desse verso não é Deus, é anjos. E várias versões vão apresentar a palavra anjos. Fizeste, no entanto, um pouco menor do que os anjos. Então os anjos são seres superiores ao ser humano, com a sua capacidade de raciocínio, de lógica, muito maior do que o ser humano. Nós podemos dizer que eles podem, ou que eles estejam ao nosso redor, a todo momento, por vontade própria, ou que isso, como, por exemplo, a eles também foi dado esse livre-arbítrio? Claro que foi dado. E se você ler lá em Apocalipse capítulo 12, versos 7 a 9, você vai descobrir que o diabo, ele enganou a terça parte dos anjos. Então, a terça parte dos anjos de Deus que foram para o lado de Satanás, foram por uma escolha. Isso é a maior evidência de que os anjos têm a faculdade da escolha. Tanto é que esse 1/3 que se perdeu, que está do lado de Satanás, eles estão reservados para o dia do juízo, que vai ser o fogo da destruição eterna. O mesmo fogo que vai destruir o diabo, o pecador impenitente, também vai destruir esse 1/3 de anjos que escolheu o lado de Satanás. E nós temos algum anjo protetor? Claro, todo ser humano tem anjos, né? Se você ler o Salmo 91, por exemplo, diz que os anjos foram enviados para nos proteger, nos guardar, e eles recebem essas ordens dos céus. O livro de Hebreus, no capítulo 1, também diz que os anjos são ministros enviados por Deus a favor da humanidade, a favor do homem. Eles são ministros que trabalham para o nosso bem-estar. Então, todos nós temos anjos que nos protegem. Obrigada, Ok? pastor. Vamos então ver outro detalhe interessante. Quando Cristo ressuscita e vence a morte, ele disse, eu tenho poder sobre a morte. E ele vai ensinar isso no seu ministério terrestre. O primeiro texto é um texto de João, que nós vamos ler agora. No capítulo 5, verso 28 e 29, há um claro ensino de Jesus a respeito da ressurreição. Jesus disse assim, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Nós vimos semana passada que existem algumas ideias diferentes da Bíblia a respeito do estado dos mortos. Inclusive fala-se, em imortalidade da alma, em reencarnação, em purgatório, em ida imediata para o céu após a morte, etc, etc. O ensino de Cristo da ressurreição contraria todas essas ideias, porque Jesus falou assim, não se maravilhem disso, vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Ou seja, todos estão nos túmulos e só sairão da morte, da sepultura, quando ouvirem a voz de Cristo. E Jesus aponta 2 momentos. Quem fez o bem, ressurreição da vida. Quem não praticou o bem, ressurreição do juízo ou da condenação, como dizem algumas versões. O que nós temos que descobrir hoje? Quando serão essas 2 ressurreições? Então nós vamos entender hoje em que momento elas se darão. Semana passada nós adiantamos um pouquinho sobre esse tema. A vitória de Jesus sobre a morte, ela então assegura a nossa vitória. Ele pode trazer as pessoas à vida porque ele venceu a morte. E quando você estuda sobre a ressurreição de Cristo, você vai encontrar textos no Novo Testamento que diz que Jesus se ressuscitou. Estão lembrados? Eu tenho o poder de dar a vida e tornar a tomá-la, foi o que disse Cristo. Ele morreu e ele se ressuscitou. Mas você vai encontrar textos também que dizem que foi o Pai que ressuscitou o Filho. E ainda outros textos que dizem que foi o Espírito quem ressuscitou o Filho. Ou seja, a Trindade esteve envolvida na ressurreição de Cristo.
Agora que Cristo tem o poder sobre a morte, ele assegura-nos a ressurreição. E quando vai ocorrer a primeira ressurreição, que em João 5, 28 e 29 é chamada a ressurreição da vida? Paulo responde, 1 Tessalonicenses 4, 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quando que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro? Quando Jesus descer dos céus. Descerá dos céus. Vai ser tocada aqui a trombeta, né? Paulo usa a expressão trombeta, ressoada a trombeta de Deus, e ele vai descer dos céus. Então, ao som de trombetas é que Jesus vai voltar. E quando ele descer, os mortos em Cristo ressuscitarão. Então, Jesus marcou exatamente o momento da primeira ressurreição. Ela só vai acontecer quando Jesus voltar. Esta ressurreição é a primeira ressurreição. É por isso que o livro do Apocalipse diz assim, bem-aventurados e santos é aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a morte não terá poder. Então, quem morre, mesmo assim é bem-aventurado, é feliz. Quem morre em Cristo, porque ele vai ressuscitar e fazer parte da primeira ressurreição. E para muitos a morte é um descanso, porque as pessoas naturalmente envelhecem, todos nós envelhecemos. E uma pessoa quando envelhece, às vezes acaba recebendo aí a doença do tempo, da idade, e às vezes é uma vida de sofrimento. E então a morte vem como um descanso para essas pessoas. E quando são pessoas leais e fiéis a Deus, o Apocalipse diz assim, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Felizes os mortos que desde agora morrem no Senhor. Quando é que a morte pode ser uma felicidade? Quando ela chega sobre alguém que serve ao Senhor. A pessoa descansa, mas é por um momento. É apenas um instante. Então é um descanso para ela das obras que ela praticou, mas ela agora vai descansar. E quando ela ressuscitar, nessa ressurreição, ela vai ressuscitar transformada, sem o peso dos anos, do envelhecimento, da idade, vai ressuscitar no eterno vigor da juventude. É por isso que o Apocalipse diz, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Agora, quem não morre no Senhor é um desgraçado. Por quê? Porque ele vai morrer e ressuscitar apenas para ser destruído. Ele não tem vida eterna. Então, a morte para ele é o aceleramento dos eventos que vão ter lugar para a sua destruição. Então, feliz é aquele que dorme no Senhor. Então, a Bíblia faz essa linha divisória entre aqueles que servem a Cristo e aqueles que não servem. E quão triste é a história daqueles que não servem. Será que eu estou pregando ou falando para alguém hoje que já está aí nos seus 70, 80 anos de idade e você nunca se preocupou com religião, com Bíblia, com Jesus Cristo, com Deus? Será que você viveu a sua vida inteira como um ateu, como uma ateia, até duvidando da existência de Deus? Olha para trás agora, o que aconteceu nessas décadas? O que você reuniu com tudo isso? O que isso somou na vida? Duvidou a vida inteira da existência de Deus. Agora, Deus é tão misericordioso que Ele está permitindo que você esteja agora assistindo esse programa para dizer para você o seguinte, aproveita os anos que você tem de vida, ou talvez os meses ou dias que você tem de vida, aproveita esse tempo e reconcilia-te com Deus. Volte-se para Ele. Ele é rico em perdoar. Quem sabe Ele não te perdoa a ignorância dessas décadas que você passou rejeitando os convites dele. Eu estou falando agora para um professor universitário aposentado que a vida inteira disse para os seus alunos que Deus não existia, um ateu declarado, e você agora em idade avançada, vendo a morte se aproximar, percebe a besteira que você fez a vida inteira em desviar os jovens de Deus? Por que você não cai de joelhos aí agora e pede perdão a Deus por isso? Quem sabe Ele não te perdoa? Pede perdão pela vida que você levou. Declara Jesus como teu Salvador pessoal. Quem sabe Ele não dá a você, nessa hora, 1/10 da vida, antes que o último ponteiro bata, e Ele dá a você a chance de arrependimento e ainda de vida eterna,
Porque Ele é misericordioso, Ele pode fazer isso. Estou falando para um jovem universitário que começou agora a ir para a universidade e já está admirando alguns professores ateus que acham que são os donos da razão, os, entre aspas, PH deuses, e você acha isso tudo bonito? Quer responder tudo pela lógica? Acha que Deus não existe? Você acha que você está aqui por acaso? Tire isso da sua cabeça, garoto. Abre os olhos. Você está aqui porque Deus existe. Ele formou você. Aproveite os anos da sua juventude para estudar a Bíblia Sagrada. Esse livro será muito melhor na tua vida do que qualquer cadeira de universidade que você sentar. Eu não estou dizendo com isso que está errado, que você não deve ir para a universidade. Não. Aprenda tudo o que você puder aprender. Principalmente se o que você estuda é para benefício da humanidade. Dedique-se ao máximo. Agora, se você ignorar a Bíblia, a sua vida nunca terá sentido. Sabe por quê? Porque um homem sem Deus é vazio. Porque Deus, quando nos criou, Ele colocou dentro de nós um espaço do tamanho dele, que só Ele preenche. Abre os olhos enquanto você é jovem. Quanta gente ignora Deus a vida inteira, mas quando a morte põe a mão e chega na hora da morte, é a Deus que eles vão clamar. Porque não tem outra saída. Então, nós temos que buscar conhecer esses temas e nos preparar. E a palavra de Deus está dizendo claramente aqui que os mortos em Cristo, eles vão ressuscitar quando Jesus voltar. E quem estiver vivo, ele não passa por ressurreição, porque ele está vivo, mas ele vai ser transformado da mesma maneira que os mortos. Paulo diz assim: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Paulo acreditava que Jesus voltasse em seus dias. Ele disse: os mortos vão ressuscitar, e nós, os que ficarmos vivos, Paulo cria piamente que Jesus voltaria em seus dias. Nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados. Então, quem estiver vivo e salvo vai passar por essa transformação, que nós já explicamos ser aqui a glorificação. Mais um texto que fala da glorificação, também do apóstolo Paulo. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, para o crente em Cristo, para quem entregou sua vida a Jesus, a promessa de vida eterna, ela é uma realidade. E quem estiver morto vai ressuscitar, quem estiver vivo vai ser transformado. Quando? Só na volta de Jesus. Ninguém antes disso. Só na volta de Jesus. Então, esta é a primeira ressurreição da qual falou Jesus. A ressurreição da vida. Agora, Jesus falou sobre duas ressurreições. Paulo ainda continua explicando ainda mais da primeira ressurreição, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade, e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. A morte está com seus dias contados. Ela vai ser vencida, e ela vai ser vencida no momento em que Jesus voltar e os salvos ressurgirem glorificados. E quando vai acontecer a segunda ressurreição? Nós iremos para um breve intervalo e quando voltarmos vamos entender que haverá uma segunda ressurreição. Porque Jesus falou que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Só que não é ao mesmo tempo. Os salvos é na volta de Cristo. E quem se perdeu? E o ímpio que está morto? Quando é que ele vai ressuscitar? Não saia daí e a gente responde daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Hoje aprendendo sobre o tema da ressurreição. Vimos que Cristo ressuscitou. Ele disse: eu tenho o poder de dar a vida e tornar a tomá-la. E porque ele venceu a morte, ele disse lá em Apocalipse 1,18, eu vivo, eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho em minhas mãos a chave da morte e da sepultura. Ou seja, ele pode trazer a vida àqueles que já morreram.
Tantas pessoas gastam fortunas tentando perpetuar a vida, tentando encontrar o elixir da juventude, tentando encontrar uma nova moradia fora do planeta Terra. Essas coisas todas não têm valor algum, são fúteis. A Bíblia apresenta de forma gratuita o segredo da vida eterna, Jesus Cristo. E quem o aceita como Salvador tem em si a vida. E Jesus falou assim: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Agora nós vimos que estes que morrerem em Cristo são bem-aventurados e eles ressuscitarão no momento da volta de Jesus. Mas quando os ímpios ressuscitarão? Vamos responder essa pergunta agora. Eu tenho em minhas mãos um guia que pode ser seu. Aqui temos todos os textos que estamos apresentando no programa de hoje, bem como em todos os outros 17 programas dessa temporada. É um presente da Novo Tempo para você. Vai aparecer aí no seu vídeo os canais de comunicação com a Novo Tempo para solicitar esse material. Quem preenche o guia, o questionário do guia, no final do guia tem um questionário, quem preenche ele e acertar mais de 70%, vai ganhar esse DVD que nós gravamos lá em Israel com lindas imagens dos ensinos de Cristo, aonde eles aconteceram. Um material lindo que você vai conhecer e vai gostar. Terminamos o primeiro bloco. Antes da resposta, vamos ver uma pergunta de Gabriel. A Bíblia diz que depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu a muitas pessoas, né, aos discípulos. A Bíblia diz por onde ele passou e quantos dias ele ficou aqui na Terra antes de subir, porque há algumas teorias que ele até tenha ido para a Ásia, lá para o Japão. Eu queria saber se a Bíblia cita por quanto tempo ele andou depois de ressuscitado. Jesus, após a sua ressurreição, apareceu para os discípulos, para várias mulheres, no dia da ascensão dele, que ocorreu 40 dias depois da ressurreição, e esse foi o período que ele passou com os discípulos aqui, 40 dias. Ele apareceu nesse tempo algumas vezes para os discípulos. A última delas foi lá junto ao mar de Tiberíades, em João capítulo 21. Depois de 40 dias com os discípulos, ele disse assim: vocês vão para Jerusalém e vocês fiquem lá e orem pelo Espírito, até que do alto vocês sejais revestidos de poder. Os discípulos foram para Jerusalém, oraram por 10 dias. E depois de 10 dias de oração, chegou o dia de Pentecostes. O Pentecostes era uma festa judaica que acontece 50 dias após a Páscoa. Então, 50 dias após a morte de Cristo, veio o dia de Pentecostes. E foi nesse dia que o Espírito Santo foi dado aos discípulos. 50 dias após a morte. Desses 50, 40 dias Jesus passou com os discípulos. E 10 dias eles passaram no cenáculo em oração, seguindo a orientação do próprio Cristo. Agora, se ele foi à Índia, Japão, etc., a Bíblia não menciona isso. Como para nós o livro de autoridade é a Bíblia, a gente fica com silêncio. Certo? Vamos ver então quando será a segunda ressurreição? Mas muito boa a sua pergunta, viu, Gabriel? E muita gente ensina por aí coisas que eu não sei aonde acham. A gente tinha que ensinar o que está na Bíblia, né? Só isso. Infelizmente, tem muita gente que valoriza tudo menos a Bíblia. Quando ocorrerá a segunda ressurreição? E quem ressuscitará nela? Apocalipse capítulo 20, versos 5 e 6. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Viu o que Apocalipse disse? Bem-aventurados os que morrem no Senhor, sobre estes, a segunda morte não tem poder. Por quê? A primeira morte até pode levar o santo. A primeira morte até pode colocar no cemitério o crente. Mas a segunda morte, que é a morte eterna, essa não tem poder sobre ele, porque ele entregou sua vida a Cristo. Então a Bíblia fala de 2 mortes. E tem pessoas que terão até 3 mortes. Quem são estes? Os que participaram, por exemplo, da morte de Cristo. Apocalipse 1,7 diz que quando Jesus voltar, todo olho verá, até quantos o traspassaram. Quem é que traspassou Jesus? Aqueles soldados romanos que o crucificaram. Eles morreram lá em algum tempo depois da crucifixão. Eles vão ressuscitar para ver Jesus voltar e vão tornar a morrer. E 1000 anos depois, eles vão tornar a ressuscitar, agora para morrer eternamente.
mas a Bíblia fala de duas mortes. E a segunda morte é a morte eterna. Fernanda? Pastor, eu não sabia disso. Por que nesse caso só as pessoas que presenciaram a morte de Jesus vão ressuscitar na volta dele para depois perecerem de novo? Qual que é o intuito disso? Existem 2 textos na Bíblia apenas que fala de pessoas que são ímpias e vão ressuscitar na volta de Jesus. Nós ensinamos aqui que quando Jesus voltar, os ímpios não ressuscitam. Eles só ressuscitam depois de 1000 anos. Explicamos isso. Mas eu não mencionei a exceção. Qual é a exceção? São 2 grupos de pessoas que estão perdidas, mas vão ressuscitar para ver Jesus voltar. Caso porque fizeram parte do sacrifício de Jesus? Porque fizeram parte da morte de Jesus. Ajudaram na morte de Cristo. O primeiro grupo, a primeira exceção, essa é a exceção, está no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Dá uma olhadinha no Mateus, capítulo 26, versículo 63 em diante. Mateus 26, 63, Jesus está aqui na sala de julgamento perante o Sinédrio. Quando chega o verso 63, diz assim: Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Verso 64. Respondeu-lhe Jesus: Tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e... o quê? Vindo sobre as nuvens dos céus. Então Jesus disse para aqueles que estavam no sinédrio, julgando ele. Isso aqui foi na madrugada de sexta para amanhecer, amanhecendo sexta-feira, dia da crucifixão. Foi naquela madrugada que isso aconteceu. E Jesus disse assim para os seus acusadores que estavam ali naquela sala: eu vou dizer para vocês uma coisa, vocês me verão vindo sobre as nuvens dos céus. Eles morreram e nós então, por esse texto, acreditamos que eles vão ressuscitar para ver Jesus voltar e vão morrer pela glória da sua vinda. Qual é o outro grupo? Apocalipse 1, verso 7, que é um texto que nós já lemos com vocês aqui. Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Assim diz a Bíblia: Eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até quantos o traspassaram, até aqueles que perfuraram a Cristo. Jesus foi perfurado nas mãos, nos pés, no lado, na cabeça. Estão lembrados disso? Então, o Apocalipse diz que esses que participaram da crucifixão e se perderam, é claro que estou falando de gente perdida, né? Porque mesmo na crucifixão houve conversões, certo? Ali tinha um centurião romano que disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Nós matamos o Filho de Deus. Ali está um exemplo claro de um centurião que reconheceu que Cristo era o Filho de Deus. Mas aqueles que não reconheceram, que se perderam, eles morreram em algum momento lá da vida deles. Eles vão ressuscitar também na volta de Cristo. Para quê? Para vê-lo voltar e tornarão a morrer. E por que então que estes ressuscitam? Porque eles duvidaram de Jesus ser Deus. Foram cruéis com ele, participaram da sua crucifixão, da sua condenação sem motivo algum. Então, para que fique claro quem é Jesus, eles vão ressuscitar para ver esse que eles mataram voltando nas nuvens dos céus. Pastor, e um desses soldados que se converteu no momento do sacrifício de Jesus foi aquele que perfurou ele para poder ter certeza que ele realmente estava morto e foi ungido pelo sangue dele quando ele estava na cruz? Não, a Bíblia só menciona que alguém perfurou o lado com uma lança. Não diz quem é, só diz que foi um dos soldados. Mas quem reconheceu Cristo ser o Filho de Deus foi um centurião. O centurião era um homem que cuidava de 100 soldados. Então, um dos centuriões disse: nós de fato matamos o Filho de Deus. Sim. Pastor, eu aprendi, e gostaria que o senhor me confirmasse, depois desses 1000 anos, aprendi que como Jesus veio para o povo judeu, que eles só veriam Jesus após esses 1000 anos. Tem alguma coisa na Bíblia
que fale que Jesus veio para os judeus? Existe um texto que Jesus diz assim, ou que a Bíblia diz, né? Ele veio para os que era seu e os seus não receberam. Em primeira instância, os seus aqui é a nação judaica. Por quê? Porque era a nação detentora dos oráculos sagrados, da lei. Então, o povo judeu foi no Antigo Testamento o povo de Deus. E este povo de Deus, a nação judaica, deveria ou tinha a missão de preparar o mundo para a primeira vinda do Messias. Mas eles falharam nessa missão e eles mesmos rejeitaram. Mas Jesus não veio só para o judeu. Jesus veio para a humanidade. Jesus veio para salvar a todos. Paulo vai deixar isso claro. Judeus, gregos, gentios, ele veio para salvar a todos. Mas a nação que deveria preparar o mundo para a vinda dele, de fato o rejeitou. Os próprios judeus foram os primeiros a rejeitá-lo. E por esse motivo, esses 1000 anos que vão passar, né, na primeira ressurreição, esses judeus só vão ver Jesus nessa ressurreição ou podem ter alguns que vão contemplar isso depois? Todos esses judeus do tempo de Cristo estão mortos. Como todos os ímpios, eles só vão ver Jesus na segunda ressurreição, que é a que vamos estudar agora. Não tem nada específico sobre o judeu, não. Todos os ímpios vão ver Jesus só quando eles ressuscitarem. De todas as eras, começar por Caim, né? Que é o primeiro ímpio sobre a face da terra. Caim está morto aí, sepultado. Ele vai ressuscitar na segunda ressurreição. Quando ela se dará? É o que nós vamos ver agora. Então vamos deixar que a Bíblia tire nossas dúvidas e nos responda. Aqui está. Lemos então que os restantes do mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Ou seja, a segunda ressurreição é a dos perdidos. E ela só vai acontecer 1000 anos depois da primeira. Então, na primeira ressurreição, Jesus volta. 1000 anos depois da volta dele, acontece a segunda ressurreição. E o que acontece depois dos 1000 anos? A cidade santa, ela vai descer aqui para a terra. Então vamos ver mais detalhes em Apocalipse 20, versos 7 a 10. Olha o que acontece na segunda ressurreição. Apocalipse 20, verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Por que é que Satanás foi solto da prisão? Nós já explicamos isso uma vez. Porque a função do diabo é enganar as pessoas, é seduzir, é iludir. Mas como durante o milênio todos os ímpios estão mortos e os salvos foram para os céus, o diabo não tem a quem tentar. Então o Apocalipse diz que ele está em prisão, porque não tem nada que fazer. Mas só que agora ele vai ser solto. Por que o diabo vai ser solto? Porque vai ter gente para tentar de novo. E quem ele vai ter para tentar? Todos os ímpios que agora vão ressuscitar. Desde Caim, o primeiro homem, né, que foi um ímpio declarado, matou o seu irmão. Então, desde o primeiro ímpio sobre a face da terra, até o último que rejeitou o convite de salvação, todos irão ressuscitar. E o que vai acontecer? O diabo vai sair a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. E o número destes é como o quê? A areia do mar. O número dos perdidos é como a areia do mar. O diabo vai convencê-los de que eles têm poder bélico para invadir a cidade que desceu dos céus. E o texto diz assim: marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Então o diabo levará os ímpios a marchar contra a cidade santa, a cidade querida que desceu dos céus. E eles vão sitiá-la. O que significa sitiar? Eles vão ficar em volta dessa cidade, eles vão cercá-la para atacá-la. E quando eles pensarem em atacar a cidade, o que acontece? Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Essa é a terceira fase do juízo divino, que nós chamamos de juízo executivo. É a destruição final dos ímpios, de Satanás e seus anjos. E o que acontecerá com esse planeta após a destruição do ímpio? Diz o texto de Apocalipse 21, verso 1 a 4,
Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Verso 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. O mesmo fogo que destrói os ímpios, Satanás e seus anjos, vai purificar esse planeta Terra de todas as suas obras. A Terra vai ser purificada pelo fogo e de uma forma miraculosa Deus vai reconstruir o planeta Terra. É o mesmo planeta, mas a superfície dele será reconstruída por Deus para ser igual ao que era quando saiu das mãos de Deus lá em Gênesis capítulo 1. E o jardim do Éden estará aqui nessa terra. E nela, no jardim, estará a árvore da vida, né? Na cidade santa. E nós vamos poder comer do fruto que um dia Adão e Eva comeram e perderam o privilégio. Então, esta nova terra, esse novo céu e a nova terra, será a eterna morada dos salvos. Então, os salvos vão para os céus com Cristo, morar 1000 anos lá, depois descerão para essa terra, e essa mesma terra que hoje nós moramos é que vai ser a eterna morada dos salvos. Bibiana? Jesus fala que no céu ninguém casa nem se dá em casamento, né? Mas na nova terra poderia existir, já que ela vai ser restaurada e voltar ao que era antes, e antes existia, não existia com Adão e Eva? De fato, nós não temos todos os detalhes sobre esse assunto. Jesus foi perguntado, né, pelos saduceus que não criam na ressurreição, e perguntaram para Jesus assim: olha, Senhor, um homem se casou com uma mulher, mas o homem morreu. Aí veio o irmão dele e resgatou ele casando com a viúva. Mas aí morreu também. Aí veio o terceiro irmão e casou com a viúva, mas morreu também. Isso aconteceu com 7 irmãos. Os 7 casaram com a mesma mulher, até que todos morreram. Aí os saduceus que não criam na ressurreição perguntaram assim: e agora, lá na eternidade, de quem que ela vai ser esposa? De qual dos 7? Aí Jesus disse: olha, na eternidade não é como funciona aqui. Lá os salvos não se casarão e não se darão em casamento. O que quis Jesus dizer com isso exatamente? Parece-nos que não haverá o casamento no molde como nós conhecemos aqui. Agora, existem muitas coisas que não foram reveladas. Porque a família, por exemplo, é uma criação divina. E as pessoas que forem salvas como família, lá no céu continuarão sendo família. Então, há coisas que nós não temos respostas ainda. Mas certamente o que Deus está preparando é melhor do que tudo que nós imaginássemos. Mas assim, não dá para ter uma certeza nem de uma coisa e nem de outra, né? Aparentemente não. Obrigado, pastor. Então, amigos, nós não sabemos tudo. E como diz a própria palavra de Deus, né, lá em 1 Coríntios 2, verso 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E um dia todas as nossas lágrimas serão enxugadas. Eu tinha um irmão que me ajudava muito, né, nos meus estudos, né, um grande companheiro. E eu nunca me esqueço que um dia a gente estava deitados todos na cama, nós 4 irmãos no mesmo quarto, estávamos no fim de semana juntos e antes de dormir a gente sempre começava a conversar sobre assuntos da Bíblia e naquela noite foi o tema do céu. E ele perguntou para mim assim: Arilton, como é que vai ser o céu? E eu comecei a falar as coisas que estou falando para vocês aqui. E de repente ele me interrompeu e perguntou assim: lá no céu vai ter futebol? Porque esse irmão meu era um apaixonado por futebol. Todos os domingos ele gostava de jogar. O nome dele era João. E eu disse para ele: Dão, eu não sei se no céu vai ter futebol, mas eu sei de uma coisa: tudo que tiver no céu será melhor infinitamente do que o prazer que o futebol hoje te dá. Tudo. Infelizmente, um tempo depois, a morte levou esse meu irmão. Uma causa sem causa aparente. Uma morte inexplicável. 51 anos, sem nenhuma doença,
Sentado ele estava e sentado ele morreu. Foi muito difícil para a família. Foi o primeiro irmão que nós perdemos. O primeiro membro da família principal que nós sentimos a dor da separação. Nós o sepultamos num domingo e eu nunca me esqueço que chovia muito. E debaixo de uma tempestade, nós deitamos o caixão do meu irmão. E ali estavam os familiares e um garoto, filho dele, de 18 anos de idade. Se lançava sobre o caixão, fazendo uma pergunta: por que meu pai morreu? Por quê? Por quê? Ninguém tinha resposta para o meu sobrinho, de 18 anos apenas, que nunca mais quis ir num campo de futebol, jogar, porque o pai não estava mais com ele. Nós custamos a convencê-lo a voltar a jogar bola com a gente. Ele disse para mim um dia: Arilton, não tem mais sentido, meu pai não está lá. Mas com o tempo ele aceitou voltar. Mas é difícil, né? Você perder o pai, perder a mãe, perder alguém que você ama. Mas olha, as lágrimas que hoje rolam estão com seus dias contados, porque Jesus voltará. Voltará para vencer a morte e trazer à vida as pessoas que nós amamos. Agora, se você não crê nisso, o que você vai crer? Se você não crê nisso, só sobra para você o desespero. Se você não crê nisso, você vai se apegar a quê na hora da morte? Não tem que se apegar. Mas a palavra de Deus informa que a morte está com seus dias contados. E Cristo vem para enxugar dos nossos olhos toda lágrima e a morte não mais existirá. Por quê? Porque Cristo vai ressuscitar os que estão mortos. Você tem saudade de alguém que você ama e que se foi? Está lembrando daquele filho seu de 18 anos que você perdeu? Talvez você se lembrou agora de um bebezinho que um dia você segurou nos braços e não está mais com você? Está pensando no pai que você perdeu, na mãe? Estou falando para um viúvo que perdeu sua esposa há pouco tempo, ou para uma esposa que não sabe o que fazer com os filhos depois que o marido morreu. As suas lágrimas estão com os dias contados, porque está chegando o dia de Jesus ressuscitar os mortos. Você tem que crer nisso. Você tem que se apegar a isso com todas as forças da sua vida, porque se você não crê nessa promessa da palavra de Deus, você vai se apegar a quê? O que sobra para você? Não te sobra nada. Se não for Deus, se não for a Bíblia e a promessa da volta de Cristo, da ressurreição dos mortos, não te sobra mais nada. Eu perdi esse meu irmão, eu perdi um pai, mas eles daqui a pouco vão ressurgir. Eu creio nisso, eu vou reencontrá-los. E apenas isso pode aliviar a dor do nosso coração. Apenas isso pode nos ajudar a tocar a vida, a olhar para frente, porque nós sabemos que em breve Jesus voltará e nós nos reencontraremos com as pessoas que nós amamos.